Olá, estamos de volta para a segunda edição do projeto Segue a Tua Natureza. Na primeira edição, 5 jovens como tu, os nossos grandes vencedores, tiveram a oportunidade de viajar para a Ilha do Pico nos Açores, onde foram os protagonistas e filmaram o primeiro documentário da série STN. Pois é, mas agora que estamos na segunda edição, vais ter nova oportunidade de teres esta hipótese de filmar um documentário, de seres o protagonista de um documentário STN. E onde? Queres saber? É verdade, este ano vamos à ilha mais antiga dos Açores. Vamos filmar um documentário sobre o melhor que a Ilha de Santa Maria tem para oferecer. Tenho a certeza que não vais querer perder. Não te esqueças de assistir ao documentário da primeira edição para te inspirares, saber tudo aquilo que tens que fazer e todas as experiências únicas que vão estar à tua frente. Vamos a isso? Para te preparares para esta aventura que pode te levar à Ilha de Santa Maria nos Açores, vais ter que aprender um bocadinho mais sobre as temáticas que já falámos na primeira edição do STN. Pois bem, no tema das áreas classificadas, neste episódio, vamos começar por particularizar os temas que já falámos no ano passado. Nas áreas classificadas, e atenção, eu convido-te a assistir novamente aos webinars do ano passado, porque vão-te ajudar a enquadrar toda a informação dos webinars ou dos webisódios, como agora lhes chamamos, desta segunda edição. Então, se assistires a esses webinars ou webisódios do ano passado, vais perceber melhor tudo aquilo que vamos falar este ano na segunda edição. Portanto, seguindo a linha do que aconteceu na primeira edição do STN, em todos os webisódios nós vamos visitar áreas classificadas distintas. E para começar a particularizar esta temática das áreas classificadas, a que diz respeito ao primeiro webisódio desta série, viemos à Reserva Natural do Paúl do Boquilobo. É, portanto, parte integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas, é também parte integrante da Rede Natura, mas desta vez viemos falar de reservas da biosfera e por uma razão muito particular. Mas para isso vamos falar com uma convidada de luxo. Espera, que vai valer a pena. Pois é, como vos disse, temos o privilégio de ter uma convidada muito importante connosco, uma convidada que nos traz a este local precisamente. Viemos aqui a convite dela, na verdade, que para além de ser bióloga, é professora na Universidade de Coimbra e é coordenadora científica de um projeto muito interessante. Não é verdade, professora Helena? Muito obrigada por ter aceitado estar aqui connosco. Muito obrigada também. É para mim também um gosto muito grande de participar nesta iniciativa, neste grande projeto de promoção da conservação e da educação ambiental. Portanto, também parabéns pelo projeto. Nós, de facto, estamos aqui esta é uma das reservas da biosfera, que integra um projeto, de facto, cuja coordenação científica venho tendo, que é um projeto que se designa, enfim, reservas da biosfera, territórios sustentáveis, comunidades resilientes. É precisamente por causa desse projeto das reservas da biosfera que sugeriu que viéssemos aqui a este local em particular. Porquê que este local é tão especial no contexto das reservas da biosfera? De facto é especial, desde logo porque é a primeira reserva da biosfera portuguesa, portanto foi consignada em 81, portanto é de facto uma... No ano em que eu nasci. Muito bem. Está a ver, portanto, ainda mais uma razão. Ainda mais uma razão. Obrigada pelo presente. É de facto uma reserva que tem logo essa questão, portanto é de facto a primeira e nasceu exatamente como nascem todas, porque há localmente nas comunidades, nas pessoas mais responsáveis pelas dinâmicas dos territórios, a vontade expressa de tornar a reserva de biosfera um conceito de desenvolvimento no âmbito do qual se desenvolve o território. E tem sempre também um aspecto igualmente importante, talvez enfim, mais importante, é dizer que há uma aceitação por parte dessa comunidade que o propõe, a intenção de valorizar a natureza, portanto, de colocar a natureza no centro do programa de desenvolvimento. E, portanto, é muito interessante que esta tenha sido a vontade, neste contexto também geográfico, que é muito particular, portanto, onde há, de facto, como se vê, uma grande abundância de água, mas há também uma enorme pressão numa atividade económica que precisa de muita água e que tipicamente, infelizmente, quando não é feita da melhor forma, é até uma atividade que põe em causa a sustentabilidade desse recurso. A agricultura. E, portanto, esta é uma reserva que eu
que eu acho muito particularmente interessante por isso, não só o facto de ter sido pioneira, mas por ter sido essa escolha pioneira destas pessoas, portanto, destas comunidades, mas também por isso, porque assume-se, portanto, essa preocupação, essa vontade de conservar a natureza num contexto que é particularmente agressivo para ela, não é? Portanto, e permanece agressivo, a conservação desta área é um desafio permanente e, portanto, continua a ser, mas não há dúvida nenhuma que esta reserva, hoje, eu penso que até na percepção das pessoas, é ainda mais importante. É um bastião. É, exatamente. Há aqui de facto, uma vontade e uma capacidade de conservar no longo prazo um recurso que é absolutamente crítico para que a atividade dinâmica se desenvolva. E, portanto, essa foi a razão da minha escolha, por ter sido a primeira e por integrar esta rede de reservas biosfera portuguesas, que nos deve orgulhar a todos. Nós temos 12 reservas em Portugal, sendo que 6 são no continente, 4 no arquipélago dos Açores e 2 no arquipélago da Madeira. E, portanto, representam, enfim, no conjunto do território nacional. E uma delas, o arquipélago das Berlengas. Uma delas, sim, podemos chamar-lhe assim, o pequenino arquipélago das Berlengas, que se estende, essa tem uma particularidade, que as pessoas, às vezes pensamos nas Berlengas e esquecemos, mas a cidade de Peniche também está incluída nessa mancha, não é? Portanto, e exatamente porque se valoriza também a prática económica, a atividade, não é? Que integra, digamos, a dinâmica do conjunto da reserva. Pessoas. Exatamente. E isso é muito importante. Aqui neste caso, o próprio conceito das reservas da biosfera nasce no âmbito de um programa que é especialmente interessante do meu ponto de vista, que é muito inovador e pioneiro, que é o programa Man in the Biosphere, portanto, o Homem da Biosfera, da Unesco, que fez agora 50 anos. Significa, 1970, portanto, não é? Que é um conceito que nasce, portanto, 1972, nessa altura há também um grande momento da história da política ambiental global, que é o Tratado de Roma, portanto, há aqui de facto uma convergência muito interessante à escala global dessa percepção de que é preciso de conciliar, harmonizar o desenvolvimento, os interesses do homem e a capacidade de facto de sustentação da biosfera, portanto, o nosso espaço também biofísico. Portanto, isso é muito importante, ter havido nessa altura essa percepção, a clarividência de o identificar a este nível, e a verdade é que hoje existem cerca de 140 reservas da biosfera no mundo, portanto dispersas por todas as geografias, e Portugal é uma parte significativa desse universo. Nós estamos a falar para crianças e jovens, certo? Não é? São os cidadãos do futuro, portanto toda esta informação que nós lhes estamos a dar, e são cidadãos portugueses, certo, no princípio, não é? Numa lógica de os responsabilizarmos também e de os envolvermos e de os trazermos a conhecer esse tesouro, esses tesouros de que falou, no contexto de Portugal existem 12 reservas da biosfera. certo. Mas o nosso país é muito pequenino. O que é que isso diz do valor da nossa biodiversidade? Não, a questão é muito importante, e também dizer-me já agora esta ideia de facto nós temos que ser todos, de alguma forma, responsáveis e também cúmplices de todo este processo de conservação, de cuidado, de estima, de apropriação da natureza também na nossa vida e na forma como organizamos e pensamos o nosso desenvolvimento. Isso é absolutamente imperioso que aconteça. E Portugal tem o privilégio de ter, no conjunto do território continental e nas nossas ilhas, não é preciso não esquecer, de facto, um património natural notável. As reservas contam para isso, constituem cerca de 6% do que nós temos, de alguma forma, consignado à conservação da natureza, mas Portugal tem também as áreas protegidas, portanto, áreas de interesse conservacionista, que no conjunto representam cerca de um quinto daquilo que é mais o território. Mais de 20% do território está classificado de alguma forma. Exatamente, e por isso significa, em primeiro lugar, que temos uma sorte imensa, um grande privilégio e uma grande responsabilidade coletiva. Temos 12 reservas da biosfera no território. Podemos esperar por mais? Eu espero que sim. Só depende também de nós e depende sobretudo das comunidades e do interesse das comunidades, portanto, em apostar nessa lógica de desenvolvimento, porque, em boa verdade, a biosfera é um modelo de desenvolvimento integrado.
E é um modelo de desenvolvimento integrado que escolhe colocar a natureza no centro e a conservação da natureza como parte desse desenvolvimento. E, portanto, isso é absolutamente estratégico e eu penso que cada vez mais isso acontecerá. Portanto, até é muito provável que venhamos a ter reservas de biosfera, geoparques, outras tipologias muito semelhantes e mesmo áreas protegidas de inspiração mais municipal, De âmbito regional, local e regional, sim. até com caráter privado. Enfim, eu penso que cada vez mais teremos entidades com essa. É claro que é preciso que sejam verdadeiramente, digamos, atentas à natureza e à biodiversidade. Bem intencionadas. Sim, penso que sim, mas isso também, se forem genuinamente no interesse da natureza, seguramente que sim. Claro que sim. E isso também me faz pensar numa pergunta que vem em linha com o que está a dizer, que é, na prática, o que isto significa é que nós precisamos de criar nas comunidades, começar nos jovens, naturalmente, uma relação emocional e identitária com a natureza que acabou por se perder ao longo do tempo, não é? Até com o estilo de vida que as pessoas levam. Como é que as reservas da biosfera podem contribuir ou contribuem para essa missão tão importante? Isso é importantíssimo, mas também não tenhamos ilusões, digamos, ou seja, de facto nós temos que reconectar, digamos assim, nós desligamos o nosso dia-a-dia, os nossos cotidianos, muito, e em particular até dos jovens, porque digamos, foram opções que fizeram eventualmente sentido num determinado tempo, mas é verdade que nos conduziu a um desligamento, digamos assim, muito forte e grave, eu diria, preocupante. Exato, da natureza, que é realmente essencial para o nosso bem-estar, como estava a dizer, não é? Para o nosso bem-estar físico, psíquico, emocional, mental. Portanto, agora, de facto, o nosso equilíbrio passa muito, de facto, pela ligação que temos à natureza. Nós somos uma espécie, portanto, nós somos biologia. Então, agora que temos uma oportunidade de falar para milhares de jovens, diretamente para milhares de jovens do nosso país, como é que sugere que eles se envolvam com as reservas da biosfera? Sabemos que existem as Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera, que é uma ótima oportunidade, pelo menos para aprenderem, não é? Mas o que é que sugere para além disso? Eu sugiro que as visitem, porque elas estão distribuídas pelo país, nas ilhas. Há sempre alguma perto, não é? Há sempre uma relativamente perto, que as visitem, que procurem também trabalhar com elas, envolver-se nas dinâmicas que existem de educação, de ciência, de simples visitação, portanto que o façam, que também suscitem nas próprias escolas o desenvolvimento de projetos em sintonia com as reservas de que estão mais próximas. Está nas vossas mãos. Somos todos indispensáveis a este momento de transformação do planeta, que passa claramente por trazermos a natureza de novo para as nossas vidas. E, portanto, a natureza tem que ser uma centralidade na dinâmica das empresas, das escolas, das cidades. Portanto, de facto, tem que fazer parte das nossas vidas. E, portanto, eu penso que os jovens podem ser e são, eles gostam e querem, e, portanto... Cada vez mais. E, portanto, que isto seja realmente também cada vez mais presente em toda a programação transversal, portanto, às sociedades. Última pergunta. Assim, em jeito de conclusão e espero que em jeito de esperança também. Sim. A reserva da biosfera, como disse, representa um modelo de gestão. Sim. Considera que será possível que esse modelo de gestão se estenda, de facto, ao resto do território, para que todos possamos ter esperança de que vai existir um futuro mais risonho do que aquele que aparentemente temos nos dias que correm? Essa pergunta é muito importante, porque de facto a natureza está em todo lado, não está só nas reservas. Não é? Está em todo lado, está na cidade, nos nossos bairros, em espaços que não são áreas protegidas, mas que até poderiam ser. A natureza está em todo lado e nós temos a obrigação e a responsabilidade de a cuidar onde quer que seja. E, portanto, essa questão é mesmo importante. É claro que nas reservas da biosfera nós temos espaços que já têm uma evolução, uma história de ligação à natureza e têm essa função específica de conservação. Mas a natureza, a biodiversidade, está em toda a parte e nós temos que cuidar em toda a parte.
isso é inequivocamente uma responsabilidade de todos. E, portanto, eu penso que há esperança, sempre esperança, porque nós também, nós somos seres de esperança e em todo momento perspectivamos, digamos, soluções para transformar, para conseguirmos, para que seja possível, para termos sucesso, para ganharmos provas duras, não é? Muitas vezes, e portanto nós, de facto, somos seres de esperança. E eu penso que não há nada que nos aproxime mais da nossa condição humana do que a natureza. E, portanto, enquanto se fizermos esse caminho, seguramente haverá sempre a esperança e a transformação continua a ser possível. E, portanto, vamos acreditar e vamos trabalhar juntos pela natureza. Já o dissemos muitas vezes, também está nas tuas mãos. Professora Helena Freitas, foi um gosto, um privilégio tê-la aqui connosco. Quanto a ti, vemo-nos no segundo episódio desta segunda edição do Segue a Tua Natureza. Vamos retomar o tema dos serviços dos ecossistemas. Não percas, até lá!